E nesse vídeo vamos resolver a questão 18 do concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Paraíba, que é a 13ª região, né? Aplicada em 2022 pela banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, se você fez esse concurso ou vai fazer concurso, vai ser essa banca FGV, deixa o like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão aqui é uma questão muito interessante, que ela fala de razão em proporção, né? E ao longo dessa questão eu vou mostrar alguns truques de como a gente pode resolver esse tipo de questão, beleza? Então vamos lá, ele diz o seguinte: sobre quatro grandezas x, y, z e w, sabe-se que a razão de x para, aliás, w para x é 4 terços. A razão y para z é 3 sobre 2. A razão de z para x é 1 sexto. A razão de x mais y mais z mais w é. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma relação aqui entre x e y e uma relação entre z e w. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode começar fazendo o seguinte. A gente pode começar fazendo uma razão entre y e x. Beleza? Ok. Igual. Agora, o que você vai fazer? Você vai procurar uma relação que existe entre y e uma grandeza e que essa mesma relação tenha uma correlação com outra grandeza que x também esteja relacionado. Calma aí. Por exemplo, y, eu vou procurar y. Y em relação a z. Ó. Y em relação a z. Agora eu quero outra mesma relação que eu tenha x que também esteja relacionada a z, ou seja, essa aqui embaixo, ou seja, x e z. Beleza. Por que eu vou fazer isso? Porque quando a gente fizer essa razão de y sobre x, a gente vai eliminar z com z. Presta atenção, vê só. A partir daqui, ó, a gente pode escrever o seguinte: y para z é igual a 3 sobre 2, não é verdade? Então, daqui a gente pode tirar o quê? A gente pode passar o z multiplicando, então a gente entende que y é igual a 3 sobre 2 de z, certo? Então, no lugar de y, eu posso colocar 3 sobre 2 de z. Então, 3 sobre 2 vezes z, ok? Substituir no lugar de y. No lugar de x, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou utilizar essa relação aqui, ó. Que relação é essa? Vamos lá. Se z para x é 1 sexto, então eu vou colocar aqui, ó. Z para x é igual a 1 sexto. Então, daqui, ó, a gente pode fazer a multiplicação de meio pelos extremos. A gente vai entender que x é igual, né, que x vezes 1 é o próprio x, a z vezes 6, ou 6 vezes z. Beleza? Ok. Se x é igual a 6 vezes z, a gente pode colocar no lugar de x 6 vezes z. Então, 6 vezes z. Olha que legal, né? A gente pode pegar z, eliminar com esse outro z aqui embaixo. Então, a gente vai ter o quê? 3 sobre 2 sobre 6. Então, a gente vai entender que a relação de y sobre x é igual a 3 sobre 2, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é apenas 6 sobre 1, então a gente bota 1 sobre 6, certo? Aqui a gente pode simplificar 3 e 6, né? Então em cima sobra 1, então fica 1 vezes 1 que dá 1, e 2 vezes, ó, dividindo aqui por 3, isso daqui vai dar 2. Só que tem esse 2 aqui do 3 sobre 2. Então, vezes 1 sobre 2. Então, 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Certo? Então, dá 1 quarto. Temos a relação de y sobre x é igual a 1 sobre 4. Professor, mas a gente quer x mais y. Ok, então vou fazer isso. Deixa eu destacar isso aqui, ó, certo? Que a gente vai para outra propriedade de razão, que diz o seguinte, pensa comigo o seguinte, ó, vê só. Eu tenho a razão aqui A sobre B,
Isso é igual a C sobre D. Certo? Isso aqui é uma razão, proporção. A sobre B é igual a C sobre D. Pensa comigo. Se eu pegar A sobre B e somar B sobre B, veja que B sobre B é o quê? B sobre B é 1. Então, desbalanceei essa equação. Mas, vê só. Se eu escrever C sobre D e somar o quê? Somar do outro lado D sobre D, veja que isso daqui, ó, isso aqui é 1 e isso daqui é 1. Então, o que acontece? Né? Se de um lado é 1, do outro lado é 1, a gente não está desbalanceando a equação, pois a gente somou de um lado e somou do outro. Então, como aqui os denominadores no primeiro membro é B, então a gente bota em um denominador só, B, e soma os numeradores, ou seja, A mais B. Da mesma coisa a gente faz do outro lado, ou seja, D e D são denominadores iguais. A gente bota D, né? E C mais D é a soma de C mais D. Então, acabamos de demonstrar essa relação de proporcionalidade aqui. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó, aplicar nisso daqui para encontrar a soma de x mais y, certo? Então, se eu somar y mais x, aí eu tenho que dividir por x, né? Do outro lado, eu faço a mesma coisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, somar 1 mais 4 e dividir, tá? Por 4. Daí a gente tira aqui y mais x sobre x, né? É igual a 1 mais 4, que dá 5 sobre 4. Vê que já está bem parecido, né, com a pergunta, certo? Então, agora a gente vai tentar resolver a outra parte, que é z mais w. Tá? Então, tenho que criar a relação entre z e w. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar z, certo? Dividir por w. Aí eu tenho que encontrar duas razões em que eu tenha a relação de z com uma grandeza e a relação de w com a mesma grandeza. Então, se a gente olhar aqui, ó, z, né, e x. Z está relacionado a x. W, ó, a primeira relação, W está relacionada a x. Então, quando a gente colocar aqui na razão, a gente vai eliminar x. Então, daqui a gente já viu que se z para x é 1 sobre 6. 1 sobre 6, né? Então, se a gente multiplicar p meio pelos extremos, a gente vai entender aqui, ó, x é igual a 6 vezes z. Então, basta a gente pegar 6 e passar dividindo x. Então, z vai ser igual a x sobre 6, certo? Então, já temos aí a primeira relação de z com x. Então, a gente pode colocar aqui, ó, e que z é x sobre 6. Basta agora a gente encontrar a relação de w com x. Então, w com x está aqui, ó, a primeira informação aqui, ó. Então, a gente faz o quê? A gente quer w? Então, sabemos que w sobre x é igual a 4 sobre 3. Daqui a gente faz meio pelos extremos, ou passa o x multiplicando, então a gente vai entender que w é igual a 4 terços de x. Tá? Então, no lugar de w, podemos substituir por 4 terços de x. 4 terços de x. Vê que legal, né? A gente pode eliminar x com x. Aqui, ó, pega esse x, elimina, pega esse x aqui, elimina. O que vai sobrar? Vai sobrar aqui 1 sobre 6 sobre 4 terços, tá? Então, o que é que a gente faz aqui? A gente repete a primeira, que é 1 sobre 6, repete a segunda, que é 3 sobre 4. Olha que legal, a gente pode simplificar aqui, ó, 3 e 6, 3 por 3 dá 1, certo? E 6 por 3 dá o quê? 2. Então, nossa relação entre z sobre w é igual a, em cima, a gente vai encontrar 1, e embaixo vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. Vou aplicar a mesma propriedade que a gente viu aqui, ó, de proporcionalidade, certo? Então, como é que a gente aplica essa propriedade? A gente faz assim, né? Soma w em cima, então fica z mais w sobre w. E do outro lado a gente soma 8 com 1. Então fica 8 mais 1, que dá 9, dividido por 8. Fechou? Beleza. Só que eu vou fazer o seguinte agora, tá? Aqui a gente encontrou y mais x sobre x igual a 5 sobre 4. E aqui a gente encontrou z mais w sobre w igual a 9 sobre 8. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho que deixar
ambos, né, em uma mesma grandeza. Como assim? Vamos lá. Eu vou escrever Z mais W. Agora eu vou pegar esse W e passar multiplicando. Então vai ficar 9 sobre 8 de W, certo? Aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa na primeira equação que a gente encontrou. Então, eu vou passar x multiplicando. Então, eu vou ficar com y mais x igual a 5 sobre 4 de x. Só que se a gente dividir, a gente não quer x, y mais... deixa eu botar aqui, ficou na frente, né? A gente não quer x, y mais x dividido por z mais w, só que a gente não vai conseguir eliminar isso daí. Então, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a relação que existe entre w e x, que é 4 sobre 3. Então, no lugar de w, ó, já que a gente descobriu aqui em cima, ó, w quanto vale 4 terços de x. Então, eu vou colocar no lugar desse w aqui, ó. Desse w eu vou colocar 4 terços, 4 terços de x. Então, eu sei que z mais w é igual a 9 sobre 8, tá? De w, só que w é 4 terços de x. Aqui, ó, eu posso eliminar o quê? Eu posso dividir 9 por 3, aí aqui em cima fica 3, e posso simplificar 4 e 8. 4 por 4 dá 1, e 8 por 4 dá 2. Então, a gente vai encontrar que z mais w é igual a, em cima fica 3, né? Embaixo fica 2, né, de x. Beleza? Ok. Agora a gente vai finalmente para a relação que a gente quer. Qual é a relação que a gente quer? É y. Ó, a relação que a gente quer, eu vou colocar em azul, que a gente já vai para a parte final. Y mais x sobre z mais w. Então, quem é y mais x? Y mais x exatamente é 5 sobre 4 dx. Só que a gente tem que dividir por z mais w. Quem é z mais w? Exatamente aqui, ó. 3 sobre 2 dx. Tá? Então, 3 sobre 2 dx. Vê que legal, mais uma vez, agora a gente pode eliminar esse x, ó. Pá. E agora a gente faz o seguinte, repete a primeira, né? A primeira é 5 sobre 4 e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso é 2 sobre 3. Fechou? Beleza. Agora a gente pode fazer o quê? Simplificar 2 e 4. Então, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, a gente vai encontrar o que aqui? A gente vai encontrar em cima 5 vezes 1, que dá o próprio 5. E aqui embaixo sobra 2. Então, a gente faz 2 vezes 3, que dá 6. Então, a nossa relação y, né, mais x sobre z mais w é igual a 5 sobre 6. Se a gente olhar lá as alternativas, né, vamos encontrar letra A, o nosso gabarito, ou seja, 5 sobre 6. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.